mas eu vou aproveitar o gancho também para essa parte. Bom, hoje, o que é que está acontecendo no momento? Chat LGPT. Ajuda? Ajuda. Funciona? Funciona. 100%? Tenho minhas dúvidas. Mesmo porque, hoje, vou dar um exemplo bem clássico, tá? E eu acabo sempre usando esse exemplo em várias aulas também, alguns já devem ter ouvido. Rotina para validação de CPF. Temos lá o nosso número de CPF, né? Por exemplo, 11.11.11.11. Os dois últimos dígitos lá é o dígito verificador dos demais nove números. Então, existe toda uma lógica, todo um conceito para poder implementar uma rotina que, digitado o número de CPF, vai comparar com os dois últimos dígitos lá no final. Se bater, aquele CPF é válido. Se não bater, não é um CPF válido. O mesmo processo acontece para cartões de crédito, tá? Porque também existem algumas regras para poder validar o número do cartão de crédito. Tudo isso são rotinas. Se a gente pesquisar hoje na internet, abrir o Google e pesquisar rotina para validação do CPF, vai aparecer milhares de rotinas, em várias linguagens de programação, tá? Que dizem ou resolvem o problema, validam o CPF. Só que aí entra um pequeno detalhe. Cada programador ele escreve um código de uma forma. Cada programador pode analisar aquela sequência de instruções de validação do CPF de uma forma diferente. Ele vai escrever isso também de acordo com o conhecimento que ele tem da linguagem, de acordo com as características, de acordo com, né, os critérios, de acordo com as regras, que ele, ao analisar essa rotina, viu que era interessante implementar daquela forma. O que vai acontecer? Eu posso usar esse código? Podemos. Claro que podemos. O código está disponível, não tem por que a gente reinventar a roda. Só que, antes de usar isso, a gente tem que ter o conhecimento para quê? Para verificar se aquele código que a gente pretende utilizar, ele está entendível. Ou seja, eu vou olhar o código que outra pessoa fez e entender toda a lógica, todo o conceito que ele colocou ali. Por que isso? Porque eu posso ter que dar manutenção nessa rotina no futuro. E aí? É simples eu pegar Ctrl+C, Ctrl+V? É. Funciona? A maioria das vezes funciona. Mas e se isso para de funcionar um dia? E eu preciso dar manutenção? Ah, eu vou pegar e vou procurar uma outra rotina, Ctrl+C, Ctrl+V de novo aqui? Beleza. E se eu precisar fazer isso depois, N vezes, porque a rotina parou de funcionar por algum motivo? E aí, eu vou ficar eternamente Ctrl+C, Ctrl+V em coisas que outras pessoas fizeram, da qual eu não sei exatamente como ele implementou isso, se ali dentro tem ou não um código malicioso, se tem alguma informação ali que ele está abrindo uma porta na minha máquina, está pesquisando alguma coisa interna da minha máquina, está gravando alguma coisa que eu estou fazendo, ou está startando, está fazendo download de alguma coisa. Está ali no código. Se a gente não olhar, a gente consegue fazer tudo via código. Tá? Então, eu sempre digo, eu tenho que fazer tudo do zero? Não. Eu, às vezes, pesquiso alguma coisa pronta, porque eu preciso resolver um problema rápido. E se é um negócio comum que várias pessoas, vários desenvolvedores já fizeram, e estão compartilhando isso, por que não usar? Só que antes de eu usar isso, eu vou entender a forma com que ele escreveu esse código. Eu vou entender os recursos que ele utilizou aí. Por quê? Porque, às vezes, ele utilizou recursos que já foram deixados, né? Já foram substituídos por recursos melhores. Vou ter um desempenho melhor. E, às vezes, fazer alguns ajustes é mais simples do que começar do zero. Claro que é.
ChatGPT, ele monta um código. Preciso de um código HTML que vai fazer XYZ. Ele vai gerar esse código? Vai. Mas eu estou entendendo o código que ele gerou? Eu entendi esse código? Eu sei mudar esse código? Eu sei a informação que está entrando, a informação que está saindo, o caminho que essa informação está fazendo no código? Não entendi isso. Então, não usa. Ou então, vá, né, analisar ele mais friamente para você entender. Não temos hoje uma inteligência que vai superar, até então, a inteligência humana. Por quê? Porque hoje tudo que a inteligência utiliza, ela foi criada por algum humano. Tá? Ela não consegue fazer isso sozinha. E quando ela faz, a coisa é tão complexa. Por quê? Porque foi um humano, um conjunto de humanos, que definiu aqueles critérios, aquelas regras, para gerar aquela informação. Eu já trabalhei com geradores de código. Funciona. Agiliza o processo? Agiliza. Se você precisar dar manutenção, o que acontece? É um caos total. Tá? A gente consegue montar um sistema, para vocês terem ideia, se a gente quiser, a gente monta um ERP sem escrever uma linha de código. Tudo de forma automática. Vai funcionar? Vai. Mas e se não funcionar? É tão complexo entender aquele código que foi gerado, as variáveis, a forma com que ele está tratando. Por quê? Porque às vezes é variável global quando não precisa. Porque a pessoa que implementou aquilo ali definiu que, de acordo com a necessidade, aquelas seriam as regras. A engenharia que foi feita para poder implementar aquele código foi dessa forma. Então, ele vai gerando 1 milhão de arquivos, umas coisas muito perdidas às vezes, que não tem uma organização clara, que a gente demora um tempo enorme para poder resolver. Um probleminha. E muitas vezes essa solução que a gente dá, se eu precisar fazer um complemento desse código de forma automática, ele vai eliminar. E eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, aí entra o quê? O conceito que a gente está estudando na engenharia de software, que é você planejar, entender a real necessidade daquela funcionalidade, daquela função que você está desenvolvendo, para que ela seja desenvolvida da forma mais clara, mais objetiva possível. Temos vários métodos, várias metodologias que a gente usa nesse processo de desenvolvimento de software. Temos, principalmente na questão da análise. Já falei para vocês que 70% do tempo, quando a gente vai desenvolver um software, ele está relacionado aonde? Na parte da análise, na parte de documentação do que aquele software vai fazer. Os outros 30 estão relacionados aonde? Escrever o código. Porque a análise que você fez, ela já foi tão completa para entender aquele domínio, que para escrever o código, traduzir essa análise para uma sintaxe de desenvolvimento, vai ser muito rápido. Tá? Vai ser muito fácil. Eu já peguei códigos, só finalizando essa parte de fazer tudo automático, aonde? Né? Me deparei com isso alguns anos atrás. Alessandro, ó, estou fazendo um código aqui, um sistema muito simples. Entrada de produtos e emissão de nota fiscal de venda. Cliente, produto, nota fiscal. E parou de funcionar. Não está funcionando, por exemplo, o pedido.
E que é o pedido? Os dados do cliente e os itens dos produtos, os produtos que ele comprou. Não está fazendo essa ligação no projeto. Está dando erro. Ah, beleza. Manda para mim o projeto que eu vou ver. Tem alguma coisa aí que está dando de errado nessa questão produto, nessa questão pedido item, que vai ser muito fácil de resolver isso daí. Beleza, ele mandou para mim o projeto. O projeto chegou, eu abri, estava lá, já de cara, a hora que abriu a interface gráfica, eu já vi que foi um negócio gerado automático. Falei, já deu, sabe quando dá aquele frio na espinha? Você fala, a casa não caiu, ela desabou definitivamente, não sobrou nada, está em ruínas. Não existia uma linha de código. Ou seja, tudo foi gerado de forma automática. Aí você começa a analisar todo aquele código gerado e você não consegue chegar a um lugar específico. Ele faz um tremendo arcabouço de caminhos, de arquivos e tudo mais, que não tem como você depurar o código para tentar identificar onde está o problema. E qual a solução que eu tive? E ele chegou para mim e falou assim, eu preciso disso daqui para o final de semana que vem. Ele mandou isso para mim numa sexta-feira. E ele tinha que entregar isso na sexta-feira seguinte. 7 dias. Sabe quando você para, dá aquela respirada e fala, vamos fazer uma análise decente do que você precisa. Eu preciso entender o problema que você quer resolver, para que aí a gente consiga fazer essa implementação. Que a gente consiga chegar nesse ponto. Beleza. Isso era sexta-feira, sábado de manhã, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu não trabalhava. Sábado de manhã, falei, vamos conversar. Conversamos, tal, definimos. Bom, preciso do cadastro de cliente, cadastro de produtos. Não precisa gerenciar o estoque, mas eu preciso implementar uma rotina de pedidos, emissão de nota fiscal e relatório de todos os pedidos que foram realizados. Beleza. Quais informações do cliente, quais informações do produto você precisa? Pedido, item pedido e nota fiscal é o padrão. Não tem muita informação com relação a isso. Ótimo. Fechamos. Comecei a estruturar as informações. Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar usar uma metodologia para desenvolver isso. Ainda mais quando a gente está em localidades distintas. Ele não estava ali do meu lado. Nós estávamos a 200 quilômetros de distância. Tinha como fazer isso. Bom, enfim, a gente teve que resolver também o problema da distância. Falei, vem para cá. Você vai ficar em casa. Só que eu tinha que trabalhar de segunda, terça, quarta e quinta. Eu não podia ficar o dia inteiro me dedicando a isso. Nesse tempo, arquiteturei todo esse projeto. O que a gente vai fazer primeiro? Partindo da análise, definição da base de dados, qual banco de dados que a gente vai utilizar. É algo comum? É algo simples? Vamos partir para um MySQL. Não pode ser MySQL. Por que não pode ser MySQL? Porque tem que utilizar a tecnologia da Microsoft. Ok. O SQL Express. Perfeito. Criou-se banco de dados. As tabelas, relacionamentos, tudo bonitinho. Claro que isso com base aonde? Nas informações que a gente escolheu. Como o sistema era pequeno, e a gente sabia claramente início, meio e fim, e sabíamos que o tempo era curto para desenvolver tudo isso, ou seja, 7 dias, eu utilizei o modelo cascata, que a gente discutiu lá atrás. O que é o modelo cascata? Análise, planejamento, definição das atividades, validação, implementação, manutenção e implantação no cliente. Manutenção e implantação no cliente, tudo junto.
Perfeito. Análise, feita. Aqui. Definição do banco de dados, feito. Está aqui. Implementação. Beleza. Definimos as regras, bonitinho. Validou, validou. É isso? É. Vamos, então, para onde? Implementação. Vai sair implementação por onde? Cliente. Então, vamos lá. Todo o processo do cliente. Inserção, alteração, exclusão, relatórios do cliente. Quais informações? Tais informações. Ok, está aqui. Ah, peraí, temos um problema. Por quê? O cliente ele pode ter 2 endereços. Que legal. E agora? Vamos continuar o modelo cascata? Não. Transformei isso o quê? No modelo espiral. Ó, vai ter que mexer onde? No banco de dados. O que você vai fazer? Você vai continuar com a implementação do cadastro de cliente, só que você vai fazer o código permitindo o cadastro de 2 ou mais, melhor, de 1 ou mais endereços, que eu vou voltar no processo de documentação, vou documentar esse endereço novo, essa opção nova do endereço, vou documentar o banco de dados, vou alterar a base de dados e vamos encaixar nisso que você está implementando aqui do cadastro de cliente, a informação de 2 ou mais endereços. Perfeito? Tudo isso usando o conceito de orientação a objeto, tá? Que foi definido lá na parte do projeto, aonde fizemos a documentação. Na documentação, a gente definiu o quê? Linguagem que a gente ia utilizar, foi o C#, banco de dados, SQL Express, tá? Relatório, Crystal Reports, que já era padrão, né, já era nativo do Visual Studio, tudo para facilitar. Tínhamos um tempo curto para fazer isso. Usamos o recurso que estava na nossa mão. Não tínhamos muito tempo para testar outras coisas. Num projeto, a gente vai na fase lá de documentação, na fase de definição da arquitetura, a gente faz tudo isso, que são as etapas antes de pôr a mão no massa. Então, ó, notem que nessa solução, a gente começou com o modelo cascata. A gente vai fazer cada uma das etapas até chegar no produto final que a gente vai colocar no cliente. No meio do caminho, opa, deu ruim. Mudamos isso para onde? Para o modelo espiral. Por quê? Porque são 2 frentes trabalhando dentro do processo. Tá? Então, agora, a gente não está mais descendo uma escada. A gente está onde? Está numa espiral. Ah, essa espiral, ela pode mudar? Pode. Tá? Mas um profissional estava mexendo numa área e o outro estava mexendo num outro ponto. Um estava mexendo com banco de dados, documentação, estava sendo atualizada, por isso que era espiral, e o outro estava onde? Lá na implementação. Beleza. Fomos fazendo a implementação desse projeto. Tá. O que a gente foi tratando, como que a gente foi organizando isso? Dessa forma. Chegou num ponto, finalizamos o cadastro de cliente. Já tínhamos a documentação para o cadastro de produtos. Vamos continuar, então, partir agora para o cadastro de produto. Tá? Estávamos implementando o cadastro de produto, já existia a base de dados, a documentação, a regra de negócio relacionada ao produto, tá? Para fazer isso. Perfeito. Implementamos o cadastro de produtos, funcionou, testado, bonitinho, perfeito. Vamos para onde? Fazer o pedido. Vamos incrementar, vamos implementar a parte do pedido. O que a gente vai ter que fazer no pedido? Cliente,
que está contratando, melhor, o cliente que está fazendo o pedido, então tem que sair os dados do cliente, e embaixo todos os produtos que ele está comprando. Beleza. Terminamos de implementar o pedido. Ó, tudo joinha. Vamos fazer o quê? O relatório de pedidos. Vamos gerar os relatórios de pedidos. Ah, mas é nota fiscal. Depois que a gente tiver o relatório de pedido, a gente implementa a nota fiscal. Que a nota fiscal era simplesmente, era bem simples, era pegar o pedido e simplesmente imprimir ele no formato, né, do layout da nota fiscal desse cliente. Beleza. Feito o relatório. Por incrível que pareça, terminamos o relatório. Chega uma solicitação do cliente. Ó, a gente estava pensando aqui e a gente resolveu que a gente quer um controle de estoque. O que a gente tem que fazer agora? Ah, mas nós temos que terminar a nota fiscal. Peraí. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem uma solicitação nova desse cliente que não estava nos planos. Mas a gente precisa implementar isso. Tá, e como que a gente vai implementar isso? Ó, não dá para a gente parar o projeto e voltar lá atrás. A gente não vai conseguir jogar isso num método, né, numa metodologia espiral. Por que a gente não consegue jogar numa metodologia espiral? Porque a gente está fechando já o projeto. Vamos tratar isso de que forma? Vamos incrementar, vamos tratar isso com uma metodologia incremental. Ou seja, nós vamos incluir novas funcionalidades nesse projeto. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ter que fazer todo o processo de análise? Vamos. Mas a gente vai fazer o processo de análise para quê? Somente para essa parte que a gente está colocando. Então, nós vamos incrementar esse projeto. Nós vamos dar a ele novas funcionalidades, que era o quê? Controle de estoque. Pensando no controle de estoque, basicamente, aonde a gente ia ter que mexer? No pedido. Por quê? A partir do momento que a gente fosse fazer o pedido, nós íamos ter que verificar se tinha estoque para vender aquela quantidade. Ah, o produto tem informação de quantidade? Não tem. Simplesmente ele podia vender 100 e não ter nada no estoque. Será que é só, então, a gente tratar isso como o controle na hora de colocar o produto lá, verificar se tem estoque ou não? Infelizmente, não vai ser só isso. A gente vai ter que dar entrada desses produtos no que tem hoje no estoque. A gente vai ter que controlar isso. A gente vai ter que gerenciar isso. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que implementar uma funcionalidade de inclusão de estoque, de quantidade dos produtos em estoque. Notem que, ó, passamos pelas 3 metodologias. Cascata, que era a primeira opção que a gente tinha. Por quê? Porque a gente tinha conhecimento do domínio. Em espiral, porque no meio do caminho, tivemos que fazer o quê? Fazer uma mudança. E estamos entrando agora no quê? Na parte incremental. Por que a gente está entrando agora na parte incremental e não está voltando na parte espiral? Porque a gente já consegue fazer entrega de uma parte do projeto do cliente. O que está faltando nesse momento que veio essa questão do estoque? Simplesmente o relatório da nota fiscal, a impressão da nota fiscal, porque o pedido já estava ali, a gente já sabia se o pedido era válido ou não, está faltando esse pequeno detalhe.
que não é tão pequeno assim, vamos dizer, né? Então, vamos incrementar isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Só que, gente, o tempo está ficando curto. Tá? Salvo engano, não faz muito tempo, eu acho que essa solicitação chegou na terça-feira para ter esse controle de estoque. O que a gente tem de trabalho? Terça-noite, quarta e quinta. Porque na sexta-feira tem que entregar isso para o cliente. Então, continua o projeto, vai lá e faz a impressão da nota. Pega o formulário, monta o layout e manda imprimir a nota. Ah, mas e enquanto imprime a nota? Agora, passamos para onde? A gente vai usar a metodologia incremental. Tá, e aí? Cara, qual que é a funcionalidade agora? A gente vai focar só na funcionalidade. Fizemos, né? Não estava usando um sistema de gerenciamento de versão de código. Fizemos uma cópia do código, obviamente, já com toda aquela ideia inicial pronta, funcional, pronta para ir para a implementação, para ir para a implantação no cliente. Utilizando o conceito, vamos para a parte incremental. Vamos implementar essa entrada de produtos no estoque. O que a gente teve que fazer? Toda a análise da documentação de novo, porque são recursos novos, não é só um recurso. A gente vai ter que lançar. Aí vai ter que lançar o quê? A gente vai lançar produto por produto, ou a gente vai lançar a nota fiscal de entrada? Né? A nota fiscal que esse cliente comprou desses produtos para poder revender. Tudo fazendo parte da análise. Documenta-se tudo isso. Optamos por fazer o quê? O cliente, como deixou livre, vamos fazer entrada no estoque, produto a produto. Não vamos lançar a nota. Se ele resolver fazer isso, a gente vai, obviamente, fazer um novo cálculo para poder fazer esse novo processo de inclusão de estoque desses produtos. Então, fizemos produto a produto, onde você vai lá, dava a data, entrar, produto tal, quantidade tanto, produto tal, quantidade tanto, outro produto, tá, beleza. E, a partir daí, fizemos o quê? No momento de fazer o pedido daquele produto, na hora que ele digitava a quantidade que ele queria daquele produto, validava no banco de dados, através de uma instrução SQL, se tinha aquela quantidade ou não. Ou seja, o que a gente analisava? Entradas e saídas daquele produto. A diferença entre elas era era maior que a quantidade que ele queria comprar, beleza, aceitava, e a hora que ele fechava o pedido, eu levava abaixo. Já mudava isso. Não era. Ó, desse produto você só pode vender X unidades. Ele estava querendo X mais 10. Ó, cliente, só tem tantas unidades. Tá? Isso passou a ser o quê? Ser incremental. Incremental, uma metodologia que a gente usou, até que a gente fechou o sistema na quinta-feira, 11 horas da noite. Tá? Com as funcionalidades iniciais e também a funcionalidade nova que o cliente queria. Tá? Claro que em todo esse processo, a gente teve que fazer o quê? Um cálculo de métricas para saber se aquelas funcionalidades novas seriam passíveis de implementação ou não. Por quê? Nós tínhamos um tempo de 7 dias para entregar isso para o cliente. 7 dias úteis? Não. 7 dias corridos. Então, a gente não podia prometer para esse cliente algo que não caberia nessa faixa de tempo que a gente tinha. E olhe que a gente estava considerando 2 desenvolvedores
eu tinha quais horários para trabalhar? Do momento que eu chegava em casa, que às vezes eu chegava 8, 9 horas da noite, até o outro dia que eu saía para trabalhar. Eu saía mais ou menos umas 7 horas da manhã. Ah, peraí, então você está considerando 11 horas, minha parte? Tô, mas você precisa dormir. Então não dá para considerar 11 horas, certo? Então a gente tinha que calcular quanto que a gente ia gastar para desenvolver aquela parte. Existem várias formas de vocês utilizarem as métricas de cálculo e desenvolvimento. Isso faz parte do projeto, pessoal. Isso faz parte da engenharia de software quando vocês estão projetando um sistema, tá? Vocês têm que saber o tempo que vai ser gasto para cada uma das funcionalidades. Por quê? Vocês vão ter que cobrar isso do cliente. E vocês vão ter que encaixar isso no tempo, no momento que vocês começaram, ao momento que vocês vão entregar alguma coisa para esse cliente. E isso dentro da metodologia que vocês estão utilizando. Tá? Notem aí que eu passei por 4 metodologias de projeto: cascata, espiral e incremental. Só que, para fazer tudo isso, tínhamos que fazer um cálculo para ver se aquela informação cabia. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente usa, por exemplo, a métrica ponto de função. O que é essa métrica ponto de função? Ela vai analisar algumas coisas dentro do que você está projetando e vai te dar um cálculo. Por exemplo, tá? Trabalhando com ponto de função. Essa implementação do estoque, eu ia ter que fazer o quê? A entrada de produto no estoque. Quantas informações eu estou trabalhando? Eu tenho que colocar a data, eu tenho que pegar o produto. Esse produto eu estou buscando ele de um banco de dados, então eu estou fazendo um acesso ao banco de dados. E a quantidade. Então, eu estou trabalhando com 3 campos que eu estou inserindo. Eu estou trabalhando com uma consulta no banco de dados. E aí existe uma série de critérios, que é onde a gente vai colocando isso numa planilha do Excel, e ele vai retornando quantos pontos de função é para executar esse cadastro. Ah, eu vou ter que desenvolver interface? Vou. Quantos campos eu vou ter que colocar nessa interface? 3 campos. Quantas funcionalidades essa interface vai ter? Bom, é só inserção, então é uma funcionalidade de inserção. Então, isso tem uma quantidade de pontos. No final, ele retorna uma quantidade total de pontos de função de acordo com o que eu passei. E aí, com base nisso, eu calculo quanto tempo isso gasta. Essa é uma forma de você calcular sem ter um domínio daquilo que você está fazendo. Quando você já tem o quê? O feeling, ou seja, você já desenvolveu aquelas rotinas, algo parecido várias vezes, você sabe que para criar essa interface gráfica, você faz ela em 1 hora. Você sabe que para acessar o banco, isso já está pronto no sistema, é basicamente você pegar, você vai gastar 5 minutos. Já estamos em 1h05. Para fazer programar ali o botão de inserção no banco de dados, é uma instrução SQL de insert, pegando aqui, eu não tenho que validar nada, 15 minutos. Eu já estou em 1h20 para implementar essa tela. E assim, você vai fazendo o cálculo. No final, você fecha 2 horas para implementar só essa funcionalidade de inserir produtos. Tá, mas espera aí, não é só isso. Eu tenho que mexer com o banco de dados, então eu tenho que criar essa tabela no banco de dados. Eu tenho que fazer um relacionamento. Essa tabela é uma tabela muito simples no banco, mas 20 minutos para fazer isso, gerar o script e atualizar o banco. Beleza. Já estamos em 2h20. Tá? E assim você vai calculando e consegue chegar. Quando é um produto, né, que a gente não conhece, usa-se o quê? Ponto de função. Existem outras técnicas? Existem.
Basicamente, a gente usa duas. Feeling, do analista e do desenvolvedor, ou ponto de função, que são as que mais se aproximam. Detalhe, quando você trabalha com feeling, ou seja, conhecimento do programador, do analista, você sempre coloca o quê? 30% a mais do que ele disse. Né? Por quê? Pode ter aí uma análise errônea em algum ponto e a partir daí fica mais fácil para ele tratar dessa forma, para ele tratar esse conteúdo. Ok? Então, a gente tem que pensar nesse ponto. E as métricas são importantes. Tá? Por que que elas são importantes? Porque é através delas que a gente vai calcular o tempo de desenvolvimento e também o custo que a gente vai ter para desenvolver tais funcionalidades ou desenvolver o projeto como um todo. Mesmo porque a gente tem que passar isso para o cliente para ver se ele está disponível a bancar isso. Ok? Todo esse contexto que a gente vem analisando, tá? Ó, o que a gente já vem falando desde a primeira aula lá. A gente vem discutindo o quê? As metodologias de gerenciamento desse projeto. Né? Vou revisar mais uma vez. Cascata, espiral, incremental. São metodologias tradicionais. Tá? A partir daí, já que a gente está utilizando isso, a gente vai trabalhar o quê? Com métricas. Por quê? A gente tem que saber quanto tempo a gente vai demorar para implementar cada funcionalidade. Analisando o domínio, a gente começa a tratar uma série de atividades que vão ser necessárias para desenvolver aquele software. Ó, esse exemplo aqui, falando bem assim, alto nível, cadastro de clientes, ou seja, uma interface de cadastro de cliente, uma base de dados, uma interface de cadastro de produtos, depois, uma interface para inclusão de estoque de produtos, uma interface para emissão de pedidos e, obviamente, realização de pedidos, e uma interface para impressão da nota e mais alguns relatórios. Mais ou menos umas 10 funcionalidades, isso em alto nível. Posso definir isso melhor? Posso criar essas atividades macro em atividades micros. Tá? Quando a gente tem um problema muito grande, a gente quebra esse problema em problemas menores, fica mais fácil de resolver. Resolvido todos os problemas menores, o problema grande está resolvido. Tudo isso tem que ser colocado aonde? Dentro do plano de projeto, dentro da documentação desse projeto. Então, o plano de projeto, ele vai conter todas as informações do projeto. Uma descrição, quem que é, se caso tiver, o gerente de projeto, ou seja, quem que vai gerenciar esse projeto, quem que é o analista que está analisando essas informações, quem é ou quais são os desenvolvedores, quais são os testadores, quem é o cliente, quais as funcionalidades que esse cliente quer, descritas ela, pode ser, como eu disse, em macro ou em microatividades, que são as funcionalidades. Quem vai desenvolver cada uma dessas atividades? Qual o tempo para desenvolver cada uma dessas atividades? Qual o custo de cada uma dessas atividades? Uma previsão, ou seja, uma agenda, dado o tempo dessas atividades, quando cada atividade vai ser iniciada, quando cada atividade vai ser finalizada, qual que é a sequência de execução dessas atividades. Aí a gente pode partir para um gráfico de Gantt, que ele vai dando, né? Atividade 1, termina, começa a outra, os dias da semana, de acordo com o tempo que você definiu cada atividade. E qual atividade que é predecessora das atividades. Obviamente, vai ter alguma atividade que vai caminhar em paralelo. Eu dei o exemplo, né? No caso de uma metodologia espiral, que a gente tinha um desenvolvedor mexendo
com o pedido e tinha eu fazendo o quê? Uma alteração no banco de dados. Tá? Então, cada um está seguindo, né? Ou seja, tarefas que estão rodando em paralelo, mas ao final elas vão se juntar para resolver um problema. Tá? Então, elas se juntam e resolvem um problema. Né? Então, tudo isso, né, e mais alguma coisa que vocês vão estar vendo nas próximas semanas, que é o quê? Análise de requisitos, que é justamente verificar todos os detalhes de cada uma dessas tarefas, né? Quais as informações que vão compor cada uma dessas tarefas, então, os requisitos, a validação desses requisitos, né? Transformar esses requisitos nessas tarefas, ou transformar as tarefas em requisitos, vai depender aí da ordem que você está seguindo no projeto. Tudo isso vai estar no plano de projeto. Tudo isso vai ser analisado, discutido e assinado pelo cliente antes de começar a desenvolver. Tá? Vocês podem me perguntar agora, professor, legal, mas eu trabalho aqui já na área, ou já ouvi falar, no Scrum, que é uma metodologia ágil, tá? Para engenharia de software. Beleza. A gente vai estar discutindo essa questão do Scrum, porque o Scrum você pega todas as tarefas, então você também precisa ter esse plano de projeto, você precisa ter essa análise, você precisa ter todas as tarefas que vão ser executadas, todo o tempo dessa tarefa, obviamente, quem vai fazer isso, quanto que vai custar isso, por quê? Porque a partir daí você vai criar um pacote, um conjunto dessas tarefas e falar, em 15 dias eu desenvolvo isso daqui. Em 15 dias, cliente, eu estou te entregando esse executável com essas funcionalidades. Tá? Então, já funciona um pouco diferente das metodologias tradicionais que a gente discutiu até agora. Tá? Mas, o plano de projeto, todas essas informações são necessárias para que você possa ter uma gerência, né, do que está acontecendo. E, principalmente, né, uma das coisas que mais impacta nisso tudo é o quê? O tempo que você vai demorar para desenvolver cada uma das atividades. Por quê? É justamente aí que você pode ter um ganho nesse projeto financeiro, ou você pode ter um prejuízo. E é onde vem todo esse contexto de ter criado, né, todas essas metodologias, ter criado a engenharia de software justamente para quê? Para que os projetos não fracassem. E o cliente desembolse um valor e receba, né, gradativamente ou ao final, um produto que ele vai utilizar. Então, toda essa história que a gente começou ali atrás, contando do chat, né, GPT, o que a gente fez? Chegamos a um ponto e encaixamos tudo isso dentro da engenharia de software, porque tudo isso faz parte da engenharia de software. Todo software que você vai desenvolver, direta ou indiretamente, você está utilizando os conceitos da engenharia de software. Então, eu contei para vocês aqui uma história real, tá? Não é fictícia, não, aconteceu isso mesmo. Tá? Foi uma semana que, na semana inteira, eu devo ter dormido mais ou menos umas 6 horas, né, para poder entregar esse produto para o cliente. Porque, da forma com que estava sendo conduzido, não atendia às necessidades. Tá? Então, o cliente ia receber o produto? Não. O desenvolvedor ia faturar, ganhar alguma coisa com esse produto? Não. Ele simplesmente ia fazer o quê? Perder todo o seu tempo. E é claro que ia ficar uma grande lição aprendida, porque ele estava fazendo tudo errado, de uma forma totalmente errônea. Claro que nós não usamos nada automático, tá? Todo esse código foi escrito, tá? Usando, como eu disse, a linguagem C#, que foi planejado lá no plano de projeto já, que constava isso no projeto, com o banco de dados, que foi escolhido pelo cliente, né? Porque tínhamos um controle total do que a gente estava fazendo.
Era a gente que estava escrevendo código. A gente sabia a respeito de cada uma das funcionalidades. E, consequentemente, tudo, né, estava funcionando ao final disso. E o cliente, no final de tudo isso, ficou feliz da vida. Tá? Foi, tá? Só para finalizar esse ponto, foi feito, né, um projeto, né, especificamente, com todos os detalhes necessários? Não foi. Tá? Mas todo o conceito, todas as técnicas foram utilizadas e as documentações necessárias foram feitas, né, e foram anotadas. Tínhamos todas as etapas do projeto? Não, não tínhamos. Mas o necessário para o projeto em questão foi feito. Por que que a gente não fez toda essa questão formal? Porque para esse projeto não precisavam. Tá? Mesmo porque também não tinha como falar para o cliente, falar assim, ó, estamos fazendo toda a documentação aqui, na terça-feira a gente entrega a documentação, para depois a gente passar a desenvolver. Não tínhamos tempo para isso. Mas, em outros casos, dentro da empresa que eu trabalhava desenvolvendo software, quando a gente tinha um cliente, e muitas vezes era a implementação de um relatório, era feito toda uma análise da onde as informações iam sair, como essas informações seriam exibidas no relatório, era desenvolvido um protótipo com o layout desse relatório, né? Tudo isso era colocado num documento, que era um plano para aquele projeto. Qual que era o projeto? Implementar um relatório. Ah, professor, mas eu posso ter um projeto só de um relatório? Sim, você pode. Você não precisa pensar em projeto só para sistemas grandes, ou um sistema completo. Não, você vai pensar num projeto por uma parte do sistema. Né? Era um relatório, esse relatório iria ser, depois, acoplado ao sistema. Então, tinha que ter um projeto para ele. Ah, ele ia impactar no que estava acontecendo atualmente? Não. Mas ele ia extrair essas informações, processar essas informações e apresentá-las num layout específico, que foi solicitado pelo cliente. Tá? Tudo isso foi analisado, documentado, descrito cada etapa que ia ser feita, da onde cada informação ia sair de dentro de uma base de dados, se essa informação que saiu da base de dados, ela seria processada e qual seria o retorno desse processamento para que fosse exibido no relatório. Exibido no relatório, foi desenhado o protótipo, anexado ao plano de projeto, apresentado para o cliente assinou com tempo de desenvolvimento, data inicial desse projeto, data prevista desse projeto, inclusive com a data de implantação desse relatório no cliente. Foi explicado para o cliente assinou, tudo bonitinho, deu o aval dele para o desenvolvimento. Na época, esse relatório, salvo engano, acho que foi 20 horas que ele foi projetado para ser feito. 20 horas, considerando 8 horas diárias, né? Então, 2 dias e meio para poder entregar esse relatório. Feito, implementado, teve um custo, foi cobrado esse custo do cliente, o relatório foi desenvolvido e o relatório foi entregue ao cliente, salvo engano, depois que ele assinou o relatório, uma semana depois. Tá? Que foi descrito dentro da empresa como esse relatório sendo prioritário e tudo mais, então ele acabou entrando, né, antes da fila de outras implementações para o sistema. Ótimo, fizemos tudo isso. Foi um projeto que teve sucesso? Não. Por quê? Porque apesar do cliente ter assinado tudo, ter concordado, ter aprovado o layout, as informações que estavam no layout, uma semana depois, quando foi entregue para ele, ele falou, isso não me serve mais.
Como não te serve mais? Faz uma semana que você aprovou isso daqui. Semana passada era a minha necessidade. Essa semana não é mais. Eu quero um layout diferente, com informações diferentes. Tá? É um novo projeto. Não, não vou pagar. Então a gente não vai fazer. Então, pessoal, tínhamos, obviamente, uma forma de cobrar esse relatório que o cliente não queria mais dele, porque ele tinha dado o aval dele, independente da realidade dele ter mudado ou não, ele autorizou aquilo ali, tá? E para fazer, obviamente, o que ele estava querendo era um novo projeto. E não era simplesmente mudar alguma coisa, não, tá? Tinha que mudar mais ou menos 80% do projeto com a nova realidade dele. Mas o cliente foi obrigado a arcar com esse desenvolvimento anterior e, consequentemente, com o novo desenvolvimento, o novo layout. Tá? Só que aí tivemos também que um aprendizado com isso. Ó, você está no documento, né, do plano de projeto que ele assinou, te colocou também uma cláusula, um comentário, que ele estava ciente dessa nova implementação, estava de acordo, e a empresa, ou seja, nós, prestadores de serviço, não seríamos obrigados a arcar com nenhum custo de mudança de processos desse cliente, já que, no momento que ele assinou, ele autorizou o desenvolvimento desse relatório, o processo dele funcionava daquela forma. Então, a gente ia entregar de acordo com o processo dele, de acordo com a solicitação dele. Tá? Por isso que a documentação, a engenharia de software é importante. Mesmo assim, a gente pode ter projetos que vão ser fadados a fracasso? Podemos, mas a gente tem uma garantia que o cliente pediu, em toda a sua plenitude, foi documentado e foi implementado e, consequentemente, entregue para ele. Tá? Agora, imagine se a gente não tem uma documentação disso, se a gente não tem o aval desse cliente. Ia ficar o quê? A palavra da empresa que estava desenvolvendo com o cliente. Palavra de um contra o outro, isso não ia chegar a nada, ia gerar um grande transtorno, tá? Muitas vezes pode chegar até brigas jurídicas, tá? Com um custo muito maior. Então, é sempre fundamental entender todo esse conceito, tá? E sempre analisar, documentar, definir um bom plano de projeto, de execução, de análise e tudo mais, é o quê? Fundamental, porque a gente tem um caminho a seguir. Podemos ter surpresas no caminho, né, no decorrer desse caminho? Podemos, mas serão surpresas mais tranquilas, mais leves e, consequentemente, mais fáceis de resolver. Ok? Bom, pessoal, com toda essa explanação, tá, eu acabei fechando aí tudo que vocês estão vendo nessas últimas 2 semanas e o que vocês vão ver nas próximas 2 semanas de engenharia de software. Dei exemplo? Ainda não. Mas vocês vão ter um exemplo e vocês vão montar até o final do semestre um plano de projeto seguindo todo esse raciocínio. E se vocês olharem no material, vocês vão ter lá bem descrito, né, tudo isso que eu falei para vocês, inclusive com alguns exemplos ali. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma observação? Por favor, sintam-se à vontade. Estou aqui para ajudá-los. Ou todo mundo já está dormindo nesse meu monólogo? Caio, Roberto, Gi, Sinara, Paulo, Thiago, Guilherme, Borges, e aí? Tudo tranquilo? Ó, entenderam todo esse conceito, pessoal?
toda essa importância do conceito, né, da engenharia de software, tá? Isso é muito bom. Tá? Eu confesso que eu já desenvolvi software sem documentação nenhuma e já desenvolvi software com documentação. É muito mais fácil você desenvolver com documentação do que desenvolver sem documentação, principalmente em manutenção e evolução. Tá? Para vocês terem ideia, a empresa que eu trabalhei 18 anos mexendo com os mesmos 9 softwares que eu gerenciava. Tá? 18 anos. Existia alguma documentação desses 9 softwares? Nenhuma. A documentação estava tudo aqui, ó. Beleza. 18 anos depois, eu resolvi sair da empresa. Isso aconteceu em... Eu pedi demissão na quarta-feira de carnaval de 2011. Tá? Foi aonde eu saí da empresa. Não existia documentação nenhuma. Como eu disse, a documentação do software estava toda aqui. Eu conhecia basicamente cada módulo dos 9 sistemas que eu trabalhava. E eu trabalhava sozinho nesses sistemas. Tá? Foi muito complicado, né, assumir lá no início, lá atrás, algo que não tinha documentação, algo que estava sendo iniciado, né, e eu também não tinha tanto conhecimento do domínio que eu estava falando, né, foi, nossa, era um caos. Caos em cima de caos. Cada erro que o sistema apresentava era uma correria, era um desespero total, principalmente da minha parte, por não ter conhecimento do software, tá? E clientes cobrando cada vez mais. Quando eu saí da empresa, a empresa tinha mais ou menos 900 clientes. E eu era responsável pelos softwares desses 900 clientes. Tá? Tudo com documentação? Nenhuma documentação, como eu disse, não existia, era um caos total. Né? A gente começou a fazer documentação em algumas partes de um software, que era um software administrativo, que eu não trabalhava. Tá? Então, era um absurdo. Tá? Um absurdo completo, um absurdo total. Né? Mas, de tanto eu colocar na cabeça, né, dos diretores da empresa, ó, a gente precisa fazer isso, por causa disso. Eles começaram a procurar isso também, porque eu também queria algo, né, para facilitar a minha vida, né, que era o quê? Implantação dos conceitos de engenharia de software dentro da empresa. Eu fazia isso? Fazia, mas fazia isso somente no papel de pão, mentalmente. Eu usava esses recursos no que eu estava desenvolvendo, mas não tinha um processo formalmente definido. Né? Aí foi, mas assim, era algo que, entre atender o cliente e fazer uma documentação, atendia o cliente, esquece a documentação, esquece, e foi esquecendo. Só que o dia que eu saí da empresa, a casa caiu. Não tinha documentação, o próximo desenvolvedor chegou no mesmo pé que eu estava há 18 anos quando eu entrei, onde não tinha documentação, não tinha nada. Eu ainda fiquei quase 8 meses trabalhando como PJ por essa empresa, resolvendo as coisas mais cabulosas e dando um apoio para o pessoal novo que tinha entrado. Mas chegou uma hora que também não dava. Né? Eu tinha feito um compromisso de 10 horas e eu já estava com 30 horas dedicado a essa empresa. E eu não conseguia fazer as outras coisas que eu havia me destinado a fazer quando eu saí da empresa. Aí eu tive que dar um basta. Nesse basta,
as coisas complicaram para a empresa. Por quê? Porque não tinha ninguém para fazer, não tinha como o pessoal evoluir e dar manutenção do sistema. Por quê? O que eu, por exemplo, fazia em 1 hora, o pessoal demorava 1 semana para fazer, porque eles tinham que ficar correndo atrás para saber exatamente como o sistema funcionava para poder resolver. Com uma documentação, com os conceitos em software, você consegue fazer toda essa rastreabilidade, a gente vai discutir mais adiante, e saber da onde vem e para onde vai cada informação, sem ter que olhar o sistema inteiro. Ok? Então, é isso. Como o Thiago colocou assim, vai nas coxas. Para fazer? Vamos fazer nas coxas. Documentação? Depois a gente resolve. E esse depois nunca chega. Né? Em 2001, não se falava ainda em máquinas virtuais. Igual. Um conceito aí, mais ou menos, quer ver? De máquina virtual, começou a ser enraizado e começou a ser assim mais trabalhado ali, mais ou menos de 2000, quer ver? Posso dizer mais ou menos 2005 para frente, tá? Que isso começou a ser utilizado já por algumas empresas, tá? Mas antes disso, não tinha, não. Ó, essa parte de compilação, eu cheguei a programar em COBOL, tá? Hoje você vê qual? Linguagem de programação COBOL em softwares bancários, que rodam em mainframes, tá? Tanto que é uma linguagem, praticamente hoje, só quem é da velha guarda que usa, né? Tem conhecimento, e ninguém hoje, atualmente, para estudar COBOL. Então, quem conhece, ganha milhões com isso. Mas era assim, 4, 5 desenvolvedores, e no começo a empresa não tinha a licença do compilador em COBOL. Então, tinha uma parceria com uma outra empresa, onde a gente escrevia o código, mandava o código para essa outra empresa fazia a compilação do código e retornava para a gente o código compilado, ou então uma lista de erros que aquele código tinha gerado. Só que esse processo não era assim, 8 horas da manhã eu mandei o código, 8h15 o código voltou com erro ou sem erro. Era um processo de 4 a 8 horas para ter o retorno daquele código. Isso entrava numa fila. Então, a gente tinha que escrever o código, testar esse código, muitas vezes, na mão, analisando a sintaxe e a lógica desse código, para depois poder mandar para a compilação. Tá? Então, o que acontece? COBOL é uma linguagem que, se você esquecer um ponto na primeira linha dele, e esse código tem 200 mil linhas, ele vai retornar para você 201 mil erros. Porque a partir do momento que ele retorna um erro na linha 2, por exemplo, todas as linhas para baixo, ele vai retornar erro. Então, ele retorna aquela quantidade de erros enorme. Enormes, enormes, enormes. E aí que você tinha que fazer o quê? Chegava a lista de erros, você ia lá na primeira linha. Linha 2, esqueceu um ponto. Aí você colocava o ponto. Só que, para baixo, não tinha como você saber qual que era o erro, se ia acontecer outro erro. Por quê? Porque todos os erros que aconteceram estavam relacionados àquele ponto que você esqueceu. Aí você salvava o arquivo e mandava de novo. 6 horas depois, vinha uma nova relação de erro, lá na linha 15. E assim, você vai corrigindo. Só que isso era um processo, você não podia arcar com esse custo de manda, espera, manda, espera, manda, espera. Você tinha que mandar o código o mais correto possível.
E quanto era isso? 100%. Para você ganhar tempo. Tá? Porque senão a coisa é complicada. Hoje está mais fácil? Tá. Hoje, dependendo da tecnologia que a gente usa, você consegue fazer testes automatizados. Né? Então, você escreve o teu código e já coloca ele para testar. Antes de você encaminhar ele para uma equipe de teste, o programador já consegue fazer teste. E tudo isso deve constar no plano de projeto do projeto que você está fazendo. Vai ter uma equipe de teste para desenvolver os testes? Vai. Quem que é? Fulano, fulano, fulano. Como ele vai desenvolver esse teste? Está aqui, ó. As funcionalidades que serão implementadas, porque existe uma equipe implementando o código e existe uma equipe implementando os testes. Terminou de implementar o código, terminou de implementar o teste, junta tudo e roda os testes. Então, a documentação está aí, o negócio tem que ser casado. Hoje a gente escuta muito falar aí de back-end e front-end. Tem empresas que fazem o quê? Tem uma equipe para desenvolver o back-end e uma equipe para desenvolver o front-end. A hora que as duas terminam, tem que juntar os dois e funcionar. Tá? Que é a integração entre o back-end e o front-end. Muitas vezes tem uma equipe desenvolvendo o banco de dados, uma já desenvolvendo o código, a outra desenvolvendo os testes e a outra desenvolvendo o front-end. Terminou tudo? Terminou. Tem que juntar tudo e tem que funcionar. O CRUD, né, de cadastro de cliente lá, que foi implementado pela equipe de software, tem que funcionar junto com a interface que a equipe de front-end desenvolveu, junto com os casos de testes e junto com a equipe de banco de dados, junto com o DBA. Então, tudo isso tem que estar muito casado e tudo isso tem que funcionar perfeitamente. Tá? Grandes empresas, você acaba se deparando com isso. Então, por isso que a engenharia de software é fundamental e necessária no nosso dia a dia. Não se esqueçam disso. É mais do que necessário e fundamental. Maravilha, pessoal? Mais algumas dúvidas? Só Edvaldo, COBOL não é mais antigo que o Assembly, né? Mas está quase ali, ó. O COBOL é o filho do Assembly. Então, tem muita coisa hoje que a gente consegue aproveitar de tecnologia para poder facilitar a nossa vida. Eu trabalhei no meu doutorado com a geração de casos de testes automatizados. Você simplesmente passa o código, o sistema gera os casos de testes automaticamente e faz o teste automaticamente. Você não põe a mão. No final, ele retorna uma série de erros lá, caso o código esteja errado ou não. Ele retorna todas as falhas e, a partir daí, você vai corrigindo as falhas. Muitas vezes, erro de lógica, principalmente, né? Erro de sintaxe, o compilador já consegue pegar isso. Tá? Mas erro de lógica acontece bastante. Principalmente quando você não tem o quê? Uma documentação bem detalhada do que está sendo implementado. Maravilha, pessoal. Mais algum comentário? Mais alguma dúvida sobre tudo isso que a gente acabou discutindo? Ou tá tranquilo aí? Não, professor, sem dúvida. Maravilha, Boris. Bom, pessoal, então, se ninguém tem uma dúvida, a gente já pode estar finalizando por aqui hoje. Né? Deixo aí aberto para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem nas próximas semanas aí que vocês estiverem estudando, pode estar entrando em contato, tá? A gente vai estar esclarecendo aí todos os detalhes, né, que vocês tiverem. Qualquer dúvida relacionada aí à API, que é a API aonde? A ATD, tá? Vocês podem
tá conversando, né? Pode estar mandando mensagem para mim que a gente vai estar discutindo aí todos os detalhes. Sim, a gente vai ter sempre encontros virtuais, tá? A gente já tem uma agenda de encontros virtuais aí, né, com vocês. Então, vocês estão tendo encontros virtuais essa semana e a próxima semana. Salvo engano, vocês vão ter uma semana de folga, a gente vai começar de novo mais 2 semanas aí de encontros virtuais, tá? Então, vai ter muita interação aí, não só comigo, mas também com outros professores, tá, das outras disciplinas. Mas, independente disso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para o professor da disciplina, mandem mensagem para mim, e a gente vai estar sempre conversando aí, a gente vai estar sempre discutindo, tá bom? Eu já vou deixar um recado para vocês aqui, a gente vai ter um outro encontro virtual para discutir a respeito do projeto de extensão, tá? Então, eu estava viabilizando já esse encontro virtual para sábado, de manhã, mas ia ser muito cedo, por hora que a gente ia conseguir, e não ia dar, né, um quórum legal para a gente estar discutindo isso. Então, eu estou reagendando isso para a semana que vem, para a gente estar discutindo o projeto de extensão. Como eu consegui dar uma enxugada no projeto de extensão, então, mesmo que a gente atrase mais uma semana para conversar, não vai impactar no desempenho para vocês estarem resolvendo ele, tá? Então, pode ficar tranquilo com o projeto de extensão, que a gente vai estar conversando, vai estar fechando isso. Eu vou passar para vocês todas as informações para poder a gente estar discutindo sobre isso. Então, a gente vai ter vários também encontros virtuais para falar sobre o projeto de extensão, ou até algum vídeo gravado, se a gente não tem um tempo hábil, para estar discutindo isso. Tá joia? Então, mais uma vez, me coloco à disposição de vocês aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E a gente vai estar sanando tudo isso. Aí, ó, o Edivaldo já está divulgando aí que vai soltar alguns vídeos, tá? Sobre vários assuntos aí relacionados a Linux, com smartphone e tudo mais, que vai ser muito legal. Vocês querem aula de COBOL, né? A gente pode preparar um encontro virtual para vocês desenvolverem COBOL. Te garanto que a gente vai ficar umas 5 horas só para escrever o cabeçalho do primeiro arquivo em COBOL. Tá? Te garanto isso. E a partir daí, a gente vai estar funcionando ali tudo em prompt de comando, tá? Porque o COBOL nativo, ele não tem interface gráfica. É, ó, só texto. Tinha o COBOL, a empresa que eu trabalhava tinha o COBOL com interface gráfica. Eu não lembro agora qual que era o COBOL que... Eu não lembro agora qual que era a parte da interface gráfica do COBOL. Mas era uma empresa europeia que desenvolvia a parte gráfica. Então, você colocava a parte gráfica e tinha toda uma interação com a parte do COBOL. O COBOL rodava atrás dessa interface gráfica. Eu não lembro agora, sinceramente, eu não lembro a parte da parte gráfica. O nome dela agora. Faz muitos anos, né? Sim, o Delphi, ele vem do Pascal, tá? Então, a sintaxe de código do Delphi é Pascal, né, que veio junto ali com o COBOL, muitos anos com o COBOL ali. Né? Para vocês terem ideia, eu peguei a versão 1 do Delphi, 1996. Terminando a graduação, em 1995, a Borland soltou o Delphi 1, com interface gráfica, maravilha para você desenvolver e tal. Ó, eu peguei a versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Delphi.
Aí a Microsoft soltou o .NET, Framework .NET, o Delphi incorporou o .NET Framework na versão 7, e depois ele vendeu para Embarcadero, a Borland, né, vendeu o Delphi para Embarcadero, e a Embarcadero soltou o Delphi X. E a partir daí o Delphi começou a sua decadência. Infelizmente, a Embarcadero comprou, mas não conseguiu alavancar, né, novamente o Delphi como a Borland fazia. Hoje ainda tem, né, a Embarcadero está investindo um pouco mais em Delphi, mas não é aquela divulgação como a Borland fazia, né? Em 2000, deixa eu lembrar claramente aqui, foi em 2001, eu estava em São Paulo, na Borco, que era a Borland Conference, que foi a primeira Borland Conference no Brasil. A nível mundial era a segunda, tá? A primeira tinha sido nos Estados Unidos. Eu conheci o pai do Delphi. Conheci o cara que foi o pai do Delphi, por incrível que pareça. Era um inglês cabeludo, largado pra caramba. Muito louco. Mas o cara tinha conhecimento, nossa, uma vivência. Eu cheguei a conversar com ele pessoalmente, muito pouco, e eu assisti 2 palestras dele nessa feira, onde ele falou sobre a evolução do Delphi, né, que eles queriam, e na época ele falou o que o Delphi iria se tornar. Foi muito legal. Infelizmente, 2 anos depois, não, acho que foi em 2005, não, demorou mais ainda, acho que foi em 2010, não, 2010 foi muito longe. Entre 2005 e 2010, a Borland vendeu o Delphi para a Embarcadero. E aí foi um dos momentos que começou ali a decadência do Delphi. Né? Mas, assim, é uma linguagem até hoje muito utilizada. Né? Se vocês terem ideia, eu passei por Assembly, COBOL, Clipper, Delphi, VB6, C, C++, Java, aí veio, né, o C Sharp, VB.NET, Python, e assim, fui passando aí por todas essas linguagens aí. Né? Todo mundo loucaço, pessoal. Conversar com a parede, conversar sozinho é normal, viu? Então vamos escapar disso nunca mais.